E aí galera da Loralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais avançado, o vocabulário dentro dele é um pouco mais avançado, que vai ser a diferença entre a expressão hands down e o verbo to hand down. É uma coisa que você aprende um pouquinho mais pra frente, geralmente, mas você vai aprender junto com a gente aqui nesse vídeo agora mesmo. Mas bom, voltando aqui pro vídeo, como eu sempre falo, nunca é bom a gente traduzir literalmente, né, palavra por palavra, essas expressões ou phrasal verbs em inglês, porque na maioria dos casos não vai bater bem, não vai ser exatamente o que a gente está pensando em português. Então se você olhar aqui, hands down significa literalmente, né, mãos para baixo. Mãos para baixo não significa nada em português, não faz o menor sentido. Tanto aqui na expressão quanto no verbo, né, to hand down. Seria mãozar para baixo, algo nesse sentido. A gente já viu o que significa o verbo to hand aqui em um dos vídeos do passado, só escrever aí, Loralíngua, significados hand, né, a palavra hand, tinha vários significados diferentes lá. Mas aqui vamos já direto para essa primeira expressão, que é hands down, que na verdade ela significa algo como definitivamente, certamente, com certeza. Ela dá uma ênfase muito grande naquilo que você está falando. Você está falando que aquilo é, sim, a menor dúvida, a melhor ou o pior, o mais bonito ou o mais feio. Enfim, ela serve para dar essa ênfase aí. Então a gente pode ver alguns exemplos com essa expressão aqui. Você pode dizer, hands down, this is the happiest day of my life. Então, definitivamente, certamente, esse é o dia mais feliz da minha vida. Então, você coloca ela no começo, você pode colocar ela no final, você pode colocar ela no meio da frase também, ela é bem versátil, essa expressão, essa hands down. Então vamos ver mais um exemplo aqui. This is hands down the most beautiful city I've ever visited. Então essa é definitivamente a cidade mais linda que eu já visitei, na minha vida, né? A gente tá usando até o present perfect aí. Mas então, no primeiro caso a gente botou o hands down no começo. Aqui a gente colocou no meio da frase. Você poderia colocar no final também, não tem o menor problema. Mas o significado da expressão é esse, é definitivamente, certamente, sem sombra de dúvidas. É basicamente isso. Mas a gente vai também pro verbo to hand down, que você não pode confundir as duas coisas. O verbo to hand down, ele é muito usado, a gente pode traduzir de algumas maneiras diferentes, como por exemplo, dar alguma coisa para alguém, passar algo adiante, entregar algo para alguém, mas ele tem uma nuance geralmente geracional, ou seja, é alguma coisa que alguém já usou e que ela vai passar adiante para a próxima geração. Então o avô vai passar para o pai, que vai passar para o filho, ou então a avó para a mãe, para a filha, ou então você tem um irmão mais novo, você pode passar algumas coisas para eles, vai passar adiante, dar para outra pessoa. É esse o sentido dessa expressão to hand down. Então vamos ver algumas frases aqui, alguns exemplos com esse verbo, com esse phrasal verb. Primeiro aqui, someday I'll hand down this wedding dress to my daughter. Então, é uma mãe, por exemplo, dizendo, algum dia eu vou dar esse vestido de casamento para minha filha, né? Então ela vai hand down, ou seja, ela vai passar adiante, ela vai dar para a filha, passando de uma geração para outra, como a gente mencionou. Ou um outro exemplo aqui também. They have a family tradition. The mother always hands down her wedding ring to her daughter. Ou seja, eles têm uma tradição familiar. A mãe, né, a mãe da família, sempre passa adiante, sempre dá o anel de noivado para a sua filha, né? Então, em cada geração, a mãe vai passar esse anel de casamento, no caso, para a filha. A gente está conjugando ele na terceira pessoa do singular, então fica exatamente a mesma palavra, né? Hands down, the mother hands down. Mas aqui pelo contexto, é óbvio que você vai saber que esse hands down aqui não significa o certamente, o definitivamente. Esse hands down aqui é um verbo, né? Um phrasal verb, tá vindo depois do sujeito. Sujeito que é a mãe, the mother hands down. A mãe dá o anel de casamento. Então, o contexto vai deixar muito claro e você não vai ter como confundir essas duas expressões aqui em inglês. Mas se você não conhecia, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você aprendeu, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!